A Bíblia nos encoraja a orar todos os dias. A oração, ela deve ser uma disciplina espiritual, e embora seja uma disciplina espiritual, ela não pode ser praticada mecanicamente, porque fala de relacionamento, de intimidade com Deus. Além disso, a oração diária, ela é um grande antídoto contra a ansiedade, que é um mal de nossos tempos. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Mateus capítulo 6, no versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Jesus está orando e nós estamos analisando este capítulo versículo a versículo. Nós já gravamos alguns vídeos, este é o sexto vídeo. E agora Jesus está dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mais uma vez ele usa uma palavra no plural, nosso, embora ele tenha ensinado no início desse texto a nós buscarmos um lugar secreto. Então, aquela ideia de comunidade, ela mais uma vez é apresentada, mesmo quando eu estou no secreto. Eu faço parte de algo maior, eu não posso perder de vista isso. Mas o que nós aprendemos com esse texto é que Jesus, ele está pedindo o básico, o necessário para aquele dia, o alimento, o pão. Mas ele não está pedindo pão para um mês, uma semana, para vários dias. Ele está dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o que Jesus está falando? Senhor, eu sei que tu cuidas de mim. Eu sei que o Senhor é um Deus que olha para as nossas necessidades. E eu peço para o Senhor cuidar do meu dia hoje, para dar tudo o que eu preciso para esse dia. Por que não pedir para amanhã? Por que não pedir para a semana que vem? Por que já não pedir para a vida toda? Porque o relacionamento com Deus ele deve ser diário. Deus, ele, quando arrancou Israel do Egito e aquele povo caminhou pelo deserto, e você vai ler isso no livro de Êxodo, Deus cuidava daquele povo de uma maneira especial, guardava aquele povo por onde eles andavam e os alimentava através de um milagre. Todos os dias chovia um alimento que se chamava maná, e aquele alimento vinha para um só dia. E quando Deus disse que faria isso, ele orientou aquele povo dizendo que eles deveriam comer, pegar a porção diária, porque no outro dia o Senhor também enviaria aquele maná. No entanto, algumas pessoas guardaram para os outros dias. E quando acordou, quando amanheceu, aquele alimento estava estragado. O que Deus queria ensinar para aquele povo é o que Ele quer ensinar para nós. Eu vou dar o suficiente para esse dia e eu quero que você confie que amanhã eu também vou cuidar de você. Assim como eu cuido de você hoje, eu cuido de você amanhã. Então não se preocupe em ter sobrando, mas se preocupe em continuar dependendo de mim. Confiança parece algo simples, mas muitas vezes nós não temos a confiança que deveríamos ter no Deus que cuida de nós. Ele nos dá motivo para confiarmos, para acreditarmos, mas muitas vezes nós titubeamos, nós vacilamos e quando temos algum recurso, principalmente, colocamos a nossa fé, a nossa confiança nesses recursos e paramos de depender de Deus. A Bíblia ela dá um alerta em Jeremias capítulo 17, versículos 5 até o 8. Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier o bem, habitará em lugares áridos no deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Né? Deus está dizendo que o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua própria força, depende do seu intelecto, depende da sua natureza, depende dos seus recursos ou de alguém. Essa pessoa que está depositando a confiança nisso, essa pessoa ela vai passar por momentos difíceis. Ele será como um arbusto no deserto. Ele está fadado à solidão. Ele está fadado a viver uma vida ansiosa, porque ele sabe que se amanhã ou depois ele não tiver condição de buscar aquilo que é o objetivo da sua vida, então tudo irá por água abaixo, porque ele confia na sua força ou na força de uma outra pessoa. E a Bíblia está dizendo: maldito o homem que confia no homem. E na sequência ele vai falar de um outro tipo de pessoa. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor,
cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas que estende suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Nós passamos por momentos difíceis, né? Então a Bíblia faz a comparação de dois homens comparando-os a árvores. O que não confia em Deus é como um arbusto no deserto. Então, em meio à adversidade, ele não tem para onde correr. Enquanto aquele que confia em Deus, ainda que venha um ano de seca para aquela árvore, ainda que venham tempos adversos, ele não vai temer, a folha não vai ficar seca, porque quem provê a água para a raiz daquela árvore é o Deus eterno. Por isso, a Bíblia nos estimula a confiar em Deus em todo o tempo. A Bíblia nos estimula a buscar a Deus em todo o tempo. E uma das maneiras que nós buscamos isso é em oração. Por isso, quando Jesus diz o pão nosso de cada dia, e ele nos estimula, ele está nos encorajando a pedir o suficiente para aquele dia, ele está dizendo, não é que nós devemos ter pouca fé e não acreditar que Deus tem o poder para dar o suficiente para a vida, não. Ele está estimulando a todos os dias nós estejamos ali no pé do Senhor, para que o relacionamento ele seja alimentado. Oração é algo que eu preciso praticar todos os dias. Oração é algo que precisa fazer parte da minha vida diária. Precisa estar no topo das minhas prioridades e que através da oração nós depositemos aos pés do Senhor aquilo que nos aflige. A Bíblia ela vai dizer o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqui a Bíblia está dando um caminho para ter paz. A paz de Deus que excede o entendimento. Ou seja, as pessoas não conseguem entender como você consegue ter paz em determinada situação. Excede ao entendimento. Como pode estar em paz passando por tudo isso? E o que fez? O que ele fez? O que ela fez para ter tanta paz? A resposta está no versículo anterior. Ele não andou ansioso, mas ele apresentou a ansiedade dele a Deus. Como? Por meio de oração e súplicas. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Você está aflito com alguma coisa? Você está preocupado com alguma coisa? Você está ansioso com alguma coisa? Pela oração, pela súplica e com ação de graças, apresenta o seu pedido a Deus, porque Ele está pronto para te ouvir. Quando você faz isso, uma paz entra no seu coração. Sabe qual é a paz? Eu falei com alguém que pode resolver o meu problema. Eu falei com alguém que está cuidando de mim. Eu não estou sozinho. Deus está comigo. Ele já me ouviu e a mão dele está estendida sobre mim. Essa prática ela vai nos livrar de sofrer um mal que tem afligido tantas pessoas em nosso tempo, a ansiedade, que é o gatilho para um tanto de coisas ruins, né, de doenças mesmo no corpo, né, que são as chamadas doenças psicossomáticas, como depressão, angústia, que vem por conta da ansiedade, o medo daquilo que pode acontecer amanhã e que talvez nem aconteça, mas está me afligindo hoje. Os cuidados da vida, que Jesus disse que pode roubar e matar até mesmo a minha fé, a fé que eu tenho em Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 13, que né, na parábola do semeador, Jesus fala de 4 tipos de terra que recebe a semente. A semente é a palavra de Deus, a terra é o coração do homem, e um dos tipos é o seguinte: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, né, uma semente que caiu entre os espinhos cresceram, junto com aquela semente, o espinho sufocou e matou aquela semente. A semente era a palavra de Deus, mas o que é o espinho que sufocou a palavra de Deus e matou a fé no coração daquela pessoa? Ora, estes são aqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano da riqueza o sufocam, tornando-a infrutífera. Como assim o engano da riqueza? A pessoa é enganada que, tendo isso ou aquilo, ela vai estar segura, ela vai estar satisfeita. O engano das riquezas, os cuidados, as preocupações, a ansiedade da vida rouba-lhe a fé.
E aquela pessoa vai se afastando, então, desse convívio com Deus. A nossa vida com Deus precisa ser alimentada diariamente, porque a nossa fé precisa ser nutrida diariamente. E a nossa fé nutrida diariamente não vai morrer em face aos espinhos que tentam invadir, sim, essa plantação. E a minha fé sustentada em Deus me trará a paz. E essa paz virá à medida que eu apresento diante de Deus tudo aquilo que quer me trazer qualquer espécie de ansiedade. Através da oração do Pai Nosso, Jesus não está simplesmente dando algumas frases mágicas para nós, mas nos ensinando a viver um relacionamento com o Pai que vai nos levar para perto de Deus e nos livrar de aflições, ansiedades e de coisas desta vida que podem nos prejudicar e nos afastar do Senhor. Ainda no capítulo 6 de Mateus, que é onde está o ensinamento sobre a oração do Pai Nosso, Jesus fala um pouquinho sobre preocupações da vida, né? Ele diz o seguinte em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, e eu quero encerrar esse vídeo lendo esse texto e parafraseando ele. Diz assim: portanto, Jesus está falando, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, não andem preocupados com coisa alguma. Quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem quanto ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Eu para me manter vivo eu preciso comer, eu preciso beber. Jesus está dizendo, não se preocupa com isso. Não faça disso, não deixe que isso se torne uma ansiedade, que isso roube a sua paz. Por que não, Jesus? A vida não é mais importante do que a comida? O corpo não é mais importante do que a roupa? E quem te deu a vida? E quem te deu o corpo? Porventura ele não te daria também tudo o que precisa para manter a vida e o corpo? Então, observem, olhem as aves do céu, porque elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Agora eu te faço uma pergunta, Jesus está falando. Vocês não têm muito mais valor do que as aves do céu? O Deus que cuida do pardal, o Deus que cuida da rolinha, o Deus que cuida da pomba, ele não vai cuidar de você? Então ele te chama para a confiança. Então ele te chama para o relacionamento, porque ele cuida de você. Quem de vocês, por mais que se preocupe com tantas coisas que pode acontecer na sua vida, será que eu vou ter o dinheiro para pagar? Será que vai dar certo? Será que ninguém vai ficar doente? Será que essa doença não vai matar? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? Você tem o poder de acrescentar uma hora à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, com toda a sua glória, quando tinha todo aquele dinheiro, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, ele também não vai vestir a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, o Pai de vocês, sabe o que vocês precisam. Sabe que vocês precisam dessas coisas. Então, eu vou dar um caminho para vocês. Né? Eu estou parafraseando, estou colocando algumas frases aqui e explicando o texto enquanto leio. No versículo 33 ele diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Lembra que no meio da oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus diz que venha ao seu reino, né, que o Senhor reine aqui na terra como o Senhor reina aí no céu, que o seu reino se espalhe na terra, na minha vida, né, um reino que já existe, é invisível, e todos aqueles que se rendem a Jesus como Senhor fazem parte desse reino. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, conhecer esse reino, viver esse reino, espalhar esse reino por onde você andar. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, comida, bebida, vestimento, o que você precisa, te será acrescentada. Portanto, não se preocupem com o amanhã. O fruto da ansiedade é a preocupação. A ansiedade é fruto da preocupação com o amanhã.
A ansiedade é estar preocupado com coisas que podem ou não acontecer. Será que amanhã vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que mês que vem vai rolar o que eu estou tanto esperando? A ansiedade é fruto de preocupação com o amanhã. E o que Jesus está dizendo? Não se preocupe com o amanhã. Porque o amanhã se preocupará consigo mesmo. Você não vai conseguir mudar ele com a sua ansiedade. E basta a cada dia o seu mal. Então, quando você for orar, lembre-se que Jesus, quando pediu pão, ele disse: o pão nosso de cada dia. Basta a cada dia o seu mal. Enfrente a guerra de hoje, de joelhos. E a de amanhã, enfrente a de joelhos também. Que todos os dias nós tenhamos um tempo falando com o Pai e apresentando os nossos dias, as nossas necessidades a Ele. E o Pai que cuida do lírio do campo, da ave do céu, também vai cuidar de você. Senhor, nós te louvamos porque Tu és um Deus cuidadoso. E nós te pedimos, arranca do nosso coração toda ansiedade, Pai. Nós somos fracos, falhos e muitas vezes ansiosos, mas que nós possamos aprender através dessa palavra e praticá-la em nossos dias, levando até Ti, apresentando os nossos pedidos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós e cuidado muito bem. Por isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus, que nada nos falte nesse dia, que o Senhor supra todas as nossas necessidades. E sabendo, ó Deus, que o Senhor nos ouviu, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.